Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre análise técnica. Esse vídeo, pessoal, é de uma aula que eu vou dar agora para o mestrado. Eu vou olhar para a tela do lado porque eu tô olhando para os slides que eu tô mostrando para vocês, então essa câmera fica filmando e aqui eu fico com os slides e respondendo aos alunos na outra tela, tá bom? Vambora? E qualquer dúvida é só escrever aqui que eu respondo para você, tá bom? Nesse momento a gente vai entrar na análise técnica de ações. Essa análise técnica, e algumas pessoas chamam de análise grafista, é um estudo que se dedica à observação da evolução dos mercados com base em sua representação gráfica. Então, praticamente a gente vai falar de gráfico agora, tá? Seu principal pressuposto é de que os preços das ações movem-se em tendência. Então, para o analista que vai fazer a análise técnica, o preço já é informação suficiente sobre o ativo. Então, assim, ele olha demanda e oferta e o resultado da demanda e da oferta gera o preço do ativo. Tá? Então, assim, e esse preço ele tem uma tendência de alta, uma tendência de queda, de acordo com as teorias que ele está usando para analisar. Então, depende daquilo. Se a demanda for maior que a oferta, o preço tende a alguma coisa. Se a oferta for maior do que a demanda, o preço tende a outra coisa. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre as duas técnicas. Essa análise técnica, ela tem 100 anos no mercado. A análise fundamentalista tem 30. Qual é a origem, né, de cada análise? A técnica é profissional, o cara tá lá na análise técnica, é análise de gráfico, e aqui a fundamentalista é mais acadêmica. Então, se a gente está falando da fundamentalista, a origem dela é acadêmica, e se a gente está falando da técnica, a origem dela é profissional. Que tipo de usuário? Né? Vamos fazer diferença entre o usuário de uma técnica e de outra. O primeiro, como a gente já tinha falado, já estudamos na fundamentalista, a gente está falando de uma pessoa que está vendo e acompanhando o processo de longo prazo. Ela está preocupada com o longo prazo, com o resultado de longo prazo da empresa. E a análise técnica, quem está usando é um usuário, é um especulador. É uma pessoa que quer ganhos marginais ali em curto período de tempo. Essa análise fundamentalista é econômica financeira e a análise técnica é análise grafista, tá? As duas têm hipóteses diferentes, tá? E objetivos diferentes. O objetivo da fundamentalista é determinar o valor real de uma ação. Lembra que a gente estava usando análise fundamentalista para encontrar o valor teórico da ação? Então, esse é o objetivo da análise fundamentalista, que é uma análise mais de longo prazo, feita pela academia. Ela tem mais ou menos 30 anos de vida, vamos dizer assim. E já a técnica, ela tem 100 anos, é usada para especular. A análise básica é a análise gráfica, e o objetivo é determinar a tendência e evolução das cotações. A análise grafista ou técnica é a ação do mercado, reflete todos os fatores envolvidos neste. Então, o preço que está lá já reflete dividendo, já reflete projeção de lucro, tudo da empresa. Então, essa teoria acredita que aquele preço ele já reflete todos os movimentos do mercado. E essa teoria veio, né, essa análise grafista veio da teoria de Dow, de que o preço tem todas as informações. Por isso tem o Dow Jones. É só uma dica para quem quiser pesquisar. E o segundo, os preços se movem em tendência, tá? E o futuro reflete o passado. Então, esses são os princípios básicos da análise grafista ou análise técnica. O principal objetivo é a identificação de tendência e ponto de reversão, porque se ela está em tendência de alta, você quer descobrir o ponto de reversão, de queda. E se ela está em queda, você quer descobrir o ponto de reversão para subida. Então, assim, você não ganha só na alta, você também ganha na baixa, dependendo, você vai comprar na baixa, a ideia é essa, né? Comprar na baixa e vender na alta. Mas aí você precisa da análise gráfica
para saber, por exemplo, o ponto de reversão da tendência, tá? Então essa é a base. Essa introdução foi introduzida aqui no mercado brasileiro na década de 70. E aí eu vou usar agora de novo o R para coletar informações e graficar ações, tá bom? Aqui eu vou usar o R, o pacote que a gente estava olhando. Eu vou graficar as ações da Apple, da Amazon, eu também vou fazer para umas ações brasileiras. Deixa eu mudar aqui. Então aqui, nesse gráfico a gente tem volume. Esse gráfico é aquele que a gente acabou de fazer, tá? Volume, você tem média móvel, você tem se ele foi alta ou baixa. E a gente vai analisar primeiramente tendência de alta. O que é tendência de alta? Quais são as características da tendência de alta? Você tem 3 características, 3 fases para uma tendência de alta, tá? Tem a fase de acumulação, não provoca grandes alterações nos preços. Então, quando ela vai em fase de acumulação, você vai ganhando só um pouquinho de preço, tá? Você vai aumentando, se a tendência é de alta. Vai subindo, mas subindo bem pouco. Aí a alta sensível, que além de elevar preço, eleva o volume de negociação. E tem a alta acelerada, que aí ela tem uma alta extraordinária, tanto no preço quanto no volume. E aí isso caracteriza uma tendência de alta. Então, uma tendência de alta ela pode estar na fase de acumulação, na fase sensível e na fase acelerada, tá? A mesma coisa para a faixa de baixa, para tendência de baixa, tá? Ela tem algumas características. Para a garganta. Então, a tendência de baixa, ela tem características, fase de distribuição, tá? Que é queda, recuo nos preços. Aí tem a fase baixa violenta, que aí é queda vertiginosa na cotação, ou seja, uma queda muito drástica na cotação, e baixa desacelerada. Os preços voltam a estabilizar. Então, essas são as 3 características da tendência de baixa. Então, você tem características da tendência de alta, características da tendência de baixa, tá? Vamos analisar agora os fatores de avaliação da importância de uma linha de tendência. Então, a tendência tem periodicidade. Você vai encontrar a periodicidade na tendência. Comprimento, tá? O número de vezes que a linha de tendência é tocada pelas cotações. Então, você vai criar uma linha de tendência e vai ver quando que ela vai tocar, né? Quantas vezes ela vai tocar essa barra que você criou aqui. Inclinação, a inclinação se ela é positiva ou se ela é negativa, e você vai olhar o volume. Se há aumento, quando os preços se movimentam na direção da linha, ou se diminui quando os preços das cotações voltam à linha. Confirma a tendência, isso confirma a tendência. Se há expansão, quando os preços voltam a essa linha, ou retração, quando as cotações se afastam dessa linha de tendência. Tá. Aqui é questão de prática. Você vai, ao longo do tempo, olhando as tendências, traçando retas, tá? Fazendo média móvel, fazendo média móvel exponencial, vai traçando linhas no gráfico e vai aprendendo a ver. Você não pode olhar só o preço, você tem que olhar o volume também. Então, você vai criar aquela tendência de alta, né? Uma linha de alta no gráfico, e vai olhando para ver se a cotação tá batendo nela ou não. Vamos continuar. Aí a gente vai fazendo, você vai conseguindo entender um pouco melhor, tá? Não se desespera não, porque você consegue. Aqui, se a gente tem linhas, né? Você identificou a tendência, criou linhas de suporte e de resistência, você consegue criar um canal. Então, se você tem uma linha de suporte e uma linha de resistência, você encontra um canal. Um canal é esse aqui, ó. Vamos falar sobre as ondas de Elliott, tá? O Elliott, em 1939, tá? Ele estava estudando e o intuito era localizar ou até antecipar determinadas fases dos ciclos das bolsas de valores, em 1939. Tá? Segundo Elliott, segundo o pesquisador, as atividades humanas apresentam 3 aspectos distintos: padrão, tempo e razão. Então, tudo que é humano segue padrão, tempo e razão.
Após seus estudos, chegou à conclusão de que uma tendência de alta ou baixa é composta por 5 ondas. As 3 primeiras correspondem à tendência predominante e as 2 seguintes aos ajustes desta tendência. Então, assim, ele passou muito tempo estudando essas ondas e chegou a essa conclusão. Por exemplo, você tem 5 movimentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Depois desses 5 movimentos, que ele chama aqui de predominante, tendência predominante. Por que ela é predominante? Porque você tem até uma quedinha aqui, mas se você olhar no todo, é uma tendência de alta predominante. Então, tendência de alta ou tendência de baixa. Também isso aqui pode acontecer para baixo. Então, subiu, deu uma caidinha, subiu, deu uma caidinha, subiu. São 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 3 é o mais longo e pode ser dividido em 2. E depois você tem 3 movimentos, tá? De ajuste, que ele chama de ABC. ABC. E que isso se repete. Por quê? Porque na teoria dele, todo comportamento humano tem um padrão, um tempo e uma razão. Professora, mas tá, e aí? E aí que você vai pegar um gráfico e vai aplicar o 5-3 dele. É isso. 5-3, 5-3. Então, assim, o 3, ele é mais longo, só que ele pode ter dois pedaços. Mas pode ver, ó. 1, 2, 3, 4. Chegou no 5, que é o que ele chama aqui de tendência predominante, vai sofrer o ajuste, que são 3 movimentos na direção contrária. 1, 2, 3. Então, ele analisou vários padrões na natureza humana para chegar a essa conclusão, tá? E aí, como podemos notar, a onda 3 é a que possui realmente a maior expansão e algumas vezes é até composta por 2 ondas de impulso, conforme você pode ver nesse gráfico. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até o próximo.